Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma live. Hoje uma live especial de um assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre cultura, propósito, né? E maneiras diferentes, distintas da gente é, realizar coisas nos nossos negócios, né? Eu acho que é muito importante hoje a gente pensar muito nas ideias e nas possibilidades que as empresas têm hoje de estarem desenvolvendo os trabalhos, enfim, né? O pessoal está chegando, boa noite a todos. Eu vi que o nosso convidado já está por aqui. Quer, Atila, solicitar a tua entrada, por favor? Boa noite a todos. Para quem vai assistir depois, né, gente? Um bom dia, uma boa tarde, né? Fiquem todos bem à vontade e vontades aí para fazer perguntas também. Meu nome é Eliane Dávila, para quem não me conhece. E esse é o projeto As Pessoas Inspiram, ok? Um minutinho aqui que eu já vou dar o sinal pro Atila. Boa noite, Lu. Boa noite, Fernanda. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar o Atila entrar. Boa noite, Atila. Olá, boa Como noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo jóia. certo. Seja bem-vindo aqui à nossa live das Pessoas Inspiram, né? Com um projeto super legal aí que vocês têm, que a Sim, gente vai conversar bastante aí essa noite, né? aham, E, e tu estás aonde? Tu estás na Serra Gaúcha? Conta um pouquinho onde tu estás e quem é o Átila, para quem não conhece. sim. Sim, eu moro em Gramado, tá? Fazem 14 anos, mais ou menos, que eu me mudei para cá com a família. E Uhum. sou natural de Porto Alegre e atuo na psicologia, né? Vão fazer 7 anos, se eu não me engano, tá? E o Solucione RH foi um acaso, assim, né? Comecei a carreira ali na parte mais de atendimento terapêutico, assim, né, em clínica. E no decorrer da minha carreira, acabei tendo a oportunidade de ir para a área mais tech, né? Trabalhei numa startup aqui na Serra Gaúcha também, antes do Solucione, né? E me Aham. apaixonei, assim, pela metodologia, pela inovação, né? Foi muito inspirador trabalhar nessa empresa para mim. E aí, quando eu saí, a maioria dos sócios hoje trabalharam juntos nessa startup, né? E a gente gostou Uhum. muito do trabalho uns dos outros, assim, né? Que legal. Então, a gente, quando saiu, pensou assim, pô, por que não juntar o nosso conhecimento e fazer alguma coisa junto, né? Perfeito. Mas Enfim, antes de que esse é um... viu, Atila, antes de tu dar todo Oi. spoiler do que a gente vai Claro, falar, é isso né? que eu ia fazer. Aham, Só queria para se apresentar, né? Para a gente falar sim, um pouquinho. Antes de entrar na Solucionário, para o pessoal saber qual é o case da tá. Solucionário, né? Gostaria de Sim, conversar contigo um pouquinho sobre a questão do que é cultura para vocês, né? tá. Dentro Uhum, desse uhum. olhar e por que tu se interessou tanto por essa questão hoje, né? Porque eu também venho de uma linha muito que valoriza muito a questão dos propósitos, a questão Sim, da cultura, né? E eu sei muito bem, uhum. por experiência, por trabalhar também na área corporativa por muitos anos, mais de 20 anos, o quanto é diferente tu trabalhar numa cultura que tu te aproxima dela, que tu pertence, né? Parece que tu pertence a Uhum. ela, que pode contribuir, e também as pessoas as empresas que não têm isso, né? Que não te possibilitam essa conexão. Sim. Então, eu queria te ouvir um pouquinho antes da gente começar essa Claro, visão de claro. cultura, né? Sim, sim. Bom, acho que todo mundo já trabalhou em alguma empresa tradicional e conhece bem o funcionamento, né, dessa dinâmica, vamos dizer assim, né, de contratação, de resultado e eu vou dizer assim, né, às vezes eu posso, né, acabar sendo meio indelicado, mas de pouca preocupação com o ser humano que está ali, né, te gerando algum tipo de resultado e ajudando a tua empresa de alguma forma a crescer e atingir os seus objetivos, né. E quando acabei falando ali um pouco, né, sobre a minha trajetória, assim, e quando eu entrei em contato com esse mundo da inovação,
e Uhum. percebi o quanto ela tá, assim, muito preocupada com engajar as pessoas, com fazê-las encontrarem o seu propósito, né? Que vai muito além do trabalhar para ganhar um salário no final do mês, né? Tu tá ali, tu tá realmente vendo o que tu tá produzindo, vendo o resultado, entregando um valor além do produto para o teu cliente, faz Sim. toda a diferença na tua atuação, né? Tu trabalha muito mais motivado, tu trabalha com prazer, né? Tu levanta de manhã pensando, bah, que legal, olha só que oportunidade incrível que eu tive de trabalhar numa empresa que está agregando alguma coisa de valor para as pessoas, né? Tá deixando um legado para a sociedade e para as pessoas que se Uhum. conectam com a empresa, né? Então, assim, faz toda a diferença, né? E é bem comum, assim, a gente ouvir, essa juventude que não quer nada com nada, fica trocando de emprego toda hora. E a gente não vê essas pessoas que fazem essas críticas tentando achar uma resposta para isso. Né? Um modo Uhum. de engajar esses jovens, de fazer eles não quererem por 50 pila a mais e trabalhar na empresa da esquina, né? Então, tudo isso, assim, o que me motivou muito mesmo, e eu sempre tive, assim, para ser bem sincero, Eliane, esse desejo de deixar um legado para o mundo, né? E no Uhum. início, na psicologia, a gente aprende a clinicar, né? E sim, a gente muda muito as vidas das pessoas que a gente atende, né? Mas ainda assim é muito pouco, é muito devagar esse crescimento, né? Uma pessoa, duas, três, quatro, e na empresa não, impacta muito mais pessoas ao mesmo tempo. Então isso que me Uhum. motivou a ir para essa área, assim, é poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, bem sinceramente, assim, né? Conseguir ajudar elas a encontrarem os seus propósitos através do que elas fazem, através do trabalho. Né? É, Então, essa é a minha motivação pessoal. ai, que Pode falar. legal. E tu sabes É. que, falando, né, sobre essa questão de. Hoje se fala muito assim da gente construir esse legado, construir até uma longevidade para a empresa, né? Alguma coisa Sim, que sim. conecte, né? E se a Uhum. gente pensar realmente nesses espaços corporativos como os espaços de realmente muita potência para a transformação, eu acho que agora talvez algumas pessoas já estejam olhando com isso com mais intensidade, como tu falaste, né? São bilhões de pessoas Uhum. vidas nessa cadeia, nesse ecossistema, né? Então, Sim, a sim. força que tem uma instituição, uma organização, um projeto, né? Às vezes eu já trabalhei com empresas de mais de 50 mil, 60 mil Sim. funcionários, então é uma galera muito, muito grande, né? Que tu pode realmente Uhum. impactar. Isso é, assim, bem importante para a gente analisar e ter consciência, né, hoje em dia, do nosso papel como empreendedor, como administrador, administradora, né, e poder ser realmente protagonista desse sistema e dessas mudanças que a gente quer ver acontecer, né? Exato, É exatamente. fundamental. E uma coisa que tu falaste agora, que eu também sou muito fã, assim, a minha escola Uhum. também me trouxe dentro Uhum. desse sistema de trabalhar interdisciplinar, né? Sim, Veio de uma área de psicologia, né? De clínica para isso. empresa. Né? Eu também fiz magistério já fiz administração Uhum. de empresas, trabalhei com programas no pós-graduação que me deram essa bagagem bastante interdisciplinar. Uhum. E como foi para ti, assim, o que tu sentiu dentro do teu trabalho em si, tendo essa experiência? Travou um pouquinho? Travou um pouquinho. Deixa eu Travou até, um já vou pouquinho? ver se aqui se eu tô na rede. Tá me Ah, ouvindo agora? agora sim. O pessoal tá ouvindo aí? Eu Só dá um sinalzinho de.
de que tá tudo ok para a gente poder continuar aqui. Tá, não, aqui eu tô te ouvindo bem, tá? Tá ouvindo? Eu troquei a rede ali, às vezes eu tô com um problema na internet, infelizmente, mas agora acho que vai ficar mais tranquilo. Beleza. Como eu estava falando, então, na área da psicologia, é um grande desafio, porque a formação que a gente tem é basicamente para clinicar, né? E a gente não vê, assim, muitas outras formas, de agregar com o nosso conhecimento, sabe? Uhum. Tanto é que a gente atende, na verdade, sim, a gente aprende a atender as pessoas, tá? A gente não aprende, por exemplo, como conseguir clientes, né? Como conseguir pacientes. A gente acha que depois da formação a gente vai sentar lá na poltroninha no consultório e vai começar a bater as pessoas na porta, assim, oi, tudo bem? Quero me consultar, né? Então foi um grande desafio, assim, né? E durante essa minha caminhada para me tornar um terapeuta, eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás de como fazer isso, né? De como conseguir tornar a minha profissão visível, a minha pessoa como profissional visível, né? E esse Uhum. processo me ajudou muito também a ver que a psicologia ela está em todos os lugares. Ela pode fazer qualquer coisa, na verdade, né? E inclusive ela torna tudo o que for feito, né, com ela, com essa contribuição mais humanizado, né? E eu trabalhei já durante os meus estágios, enfim, as minhas experiências profissionais em grupos multidisciplinares e assim é muito maravilhoso trabalhar com várias áreas juntas porque se Uhum. complementam, dão pitaco, diz, olha, não é bem por aqui, é por ali, sabe? E a gente, nós, os sócios, é um baita de um exemplo disso, assim. Às vezes eu, né, tô viajando muito lá na Lua, assim, aí o nosso administrador, não, pera, volta, puxa a cordinha, assim, né? Pera, volta, não é bem por aí, vamos por aqui, né? Então esse trabalho ele é muito rico e ele transforma as ideias de uma maneira muito criativa, né? Uhum. Então às vezes eu acho que eu estou dando uma ideia incrível e não, olha só, se tu foi por esse caminho aqui, não, olha, pode acontecer tal coisa ou tal coisa. Então a gente se complementa muito, assim, né? O trabalho multidisciplinar, a gente diz multidisciplinar, né? Ou inter, enfim, ele é muito enriquecedor e ele realmente transforma as ideias em ideias muito boas, incríveis e factíveis, né? Aplicáveis, vamos dizer assim, né? Daquelas vezes que a gente acha que está tendo uma ideia incrível, mas ela não é, na prática, ela não surte o efeito que a gente gostaria que ela surtisse. Né? É Então, o verdade. trabalho multidisciplinar é fantástico, assim. Eu sou suspeito de dizer. É muito bom. E a gente vê, É, né, que esses espaços de organizacionais, eles são os espaços de cura também, né? Porque, como tu mesmo falou, tudo sim. é relacionamento, né? A gente Uhum. entendendo que, até para a construção da cultura, eu vejo, da criação de significado e Sim, tudo, né? sim. Depende desses contatos, dessas relações que a gente tem dentro da organização, né? E Sim. isso tu tendo essa experiência também, e a gente como líder, né, quem está à frente desses movimentos, sabe que tu tá sempre lidando com pessoas, né? E, e, Sim. e esses espaços, eles realmente, assim, trazem uma porta aberta para a gente fazer essa intervenção, essa transformação, não É é? verdade. É verdade. É. Tanto é que no nosso trabalho a gente se baseia, como tu bem sabe, assim, na cultura, né? E por a gente Uhum. contar com profissionais de outras áreas, por exemplo, marketing, publicidade, né? Vendas, a gente sempre parte da cultura. Então a gente define, né? Pensa ali na cultura da empresa e a partir dela cria, se a empresa ainda não tem, né? Cria enfim, um logo, cria uma identidade visual para essa empresa, tudo a partir da cultura, né? Então, Uhum. a cultura, ela baliza tudo, ela é a essência, o âmago da empresa, né? O âmago do negócio, né? Por que eu decidi abrir uma padaria e não abrir uma serragem, por exemplo, né? Se tu vai Uhum. buscar a história, é porque o meu avô era padeiro e na época a padaria dele era incrível, todo mundo conhecia, todo mundo amava, né? Sempre tem uma história por trás das motivações das pessoas. E isso é muito bonito, assim, é muito lindo a gente poder resgatar isso e externalizar isso para as pessoas, né? Para os clientes, para os parceiros, para os próprios colaboradores, né?
Então a gente acredita muito nisso, assim. Aham. E tu, pela tua experiência que tu teve, né? A gente fala muito em achar o propósito, buscar o propósito Uhum, das empresas, né? uhum. E transformar isso na cultura. Como é que o que que tu tem visto no mercado hoje com a empresa de vocês, assim? Como é Sim, que sim. está esse mercado nesse sentido? As pessoas estão bastante receptivas a isso ou ainda há alguns entraves nesse movimento? Como a gente mora no interior, sempre vai. A grande maioria das empresas ainda é muito tradicional, né? E Uhum. tu falar em propósito cultura, ou elas não entendem, ou elas acham que é bobice, assim, né? Ah, não vai fazer diferença no meu negócio, o que que vai me gerar de resultado nisso, né? Porque é Uhum. difícil tu tangibilizar o resultado que a cultura é possível, mas é um desafio, né? É complexo tu E a fazer longo isso. prazo, Até né? porque. Isso, E exatamente. a longo prazo, né? As pessoas hoje elas têm, na minha visão, né, uma perspectiva às vezes de muito curto prazo. E isso É, dificulta, exato, né, essa mensuração dessas coisas tão exatamente. às vezes intangíveis num primeiro momento. Uhum, uhum. E o mercado ele é muito imediatista, né? Só que quando a gente fala de pessoas, nada é imediato, né? As pessoas elas levam um tempo para amadurecer, levam um tempo para mudar o seu comportamento, para entender às vezes, né? Para ligar a chave, como a gente diz, né? De algum novo conceito, porque eu vivi, né? O mesmo conceito por tanto tempo, aí chega alguém com um conceito diferente. Não, mas até aquilo fazer sentido para a pessoa demora. Então a gente tem esse entrave de estar no interior do estado, né? E por mais que os conceitos de propósito cultura já sejam bem batidos fora do nosso país, está recém chegando aqui, né? A gente vê poucas pessoas falando sobre isso e poucas pessoas aplicando, ou entendendo ou valorizando esses conceitos, né? Mas assim, eu Uhum. estou bem otimista apesar disso, porque cada vez mais a gente vê pessoas sim falando sobre isso, valorizando isso, entendendo isso com uma profundidade bem importante, interessante, sim, né? Mas a gente diz, né, na nossa empresa, assim, se está partindo da gente e as pessoas ainda não têm muito esse conhecimento, a gente tem que educar as pessoas. A gente tem que falar o que, que é, mostrar o que, que é, mostrar o resultado que pode gerar, né? Claro, isso também Uhum. depende muito do engajamento da empresa e principalmente da gestão, né? Valorizar esses conceitos. Mas, assim, se tu for olhar fora daqui, está gerando muito resultado, né? Esses conceitos. Não é à toa que as maiores empresas do globo utilizam esses conceitos, né? Como a Apple, Google, Facebook, né? Então, alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. Alguma coisa tem, é verdade. Deixa eu só dar um oizinho aqui para o pessoal que está na live com a gente aqui, ó. Claro, claro. Vamos ver, deixa desde o início aqui, o Anderson, a Mara, Kofenwork, Mara Andrade, Stanislau, Eliane, Jefferson, o Ederson, o Edson, o Jorge, o Everton, a Karen, a Kátia. Muito bem. Fiquem à vontade de fazer perguntas, viu, gente? Se vocês quiserem, fiquem bem tranquilos para perguntar, né? Mas enfim, vamos falar. A gente está no início ainda do Vamos. papo, né? Sim. E aí, bom, vamos lá. Aí, pensando agora na questão da implantação, dessa ideia que vocês tiveram, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi o início, então, desse movimento, dessas pessoas, desses teus sócios, para a formação Sim. da funcionária. Tá. Então, a gente inicialmente, tá? Vão fazer 2 anos, a gente iniciou o nosso trabalho com uma consultoria, tá? Então, nós atuávamos em 5 áreas, tá? Na verdade, em 4, porque eu sou psicólogo, eu tenho um colega que é gestor de pessoas, então a gente atuava na parte das pessoas ali, né? Com Isso. cultura, propósito, processo seletivo e onboarding, que é a entrada dos novos colaboradores, né? Uhum. Então a gente tinha um outro sócio que atuava na parte do marketing e da publicidade. Nós temos, né? Ainda atuamos como consultoria, tá? Então ele
pegava o nosso trabalho inicial ali, né, com as pessoas, com a cultura e o propósito, e jogava para a marca, né, fazia a empresa conseguir comunicar isso de uma forma com arte, né, e com publicidade, enfim, com propaganda, né, esses conceitos. A gente atuava na parte de vendas também, então atuando também, né, sempre com a cultura como pilar central, vamos dizer assim, e na parte administrativo-financeira também, tá? E o que Hum, acontece, né? Durante essa nossa atuação, a gente começou a identificar, porque a gente, na verdade, materializou a ferramenta, materializou o que a gente faz olho no olho numa ferramenta, entende? uhum, Então, a ferramenta, ela propõe que a empresa pense no seu propósito, externalize, a gente diz, né? Porque todas as empresas têm uma cultura, mesmo que elas não saibam qual é ainda, né? Então, que elas consigam externalizar essa cultura, definir o que, que ela quer manter, o que, que ela quer alterar, o que, que ela quer excluir, e a partir desses conceitos, colocar isso no processo seletivo dela. E aí uhum, sim, conseguir medir perfil comportamental e perfil de afinidade dos candidatos com essa cultura, né? sim. E é isso que a ferramenta se propõe a fazer, né? Através de um questionário onde tu vai definir perguntas que são baseadas em categorias que tu mesmo vai definir, né? Por exemplo, eu abro uma vaga de marketing, tá? E para mim, né, para minha empresa, um bom profissional de marketing tem que ser criativo, proativo e honesto. Vamos supor, tá? Então eu vou definir essas três categorias, né, de valor, e eu vou criar perguntas para medir o quanto o candidato tem desses valores. Tudo de Uhum, forma totalmente personalizável, entende? Então a empresa tem total liberdade para criar essas perguntas, criar opções caso a pergunta for objetiva, né? E se ela for subjetiva, então poder avaliar o quanto que aquela resposta do candidato está alinhada ao que ela deseja como cultura da empresa ou da vaga especificamente, né? Então a uhum. nossa ferramenta ela se propõe a fazer isso, né? A ajudar as empresas a pensarem no seu porquê, não só no seu o quê, né, que a gente diz, não só no produto, né, não só eu abri a minha empresa para, né, obter lucros. Tá, tudo bem. Toda empresa abre para obter Sim, lucros, né, mas isso não tem que ser o teu foco central, né? Então a exatamente. Vem gente como uma pede para a consequência, empresa ir né? além, né? Pode falar. É. Vem como o lucro, na verdade, vem como uma consequência, né, do teu Exato. fazer. E essa coisa da cultura, né? Tu falaste muito que o projeto de vocês é muito personalizado para cada empresa, né? Acho que tu tocou num ponto Uhum. bastante importante, que eu acho que Sim. a gente podia dar uma falada aqui, que é a questão dessa geração do propósito, né? Porque às vezes a gente olha, eu tenho que fazer uma cultura, eu tenho que criar a minha Sim, cultura. Ter o meu sim, propósito, eu olho para o lado e vejo o que o meu vizinho está fazendo, né? Mas não é sim. por aí, né? Eu acho que tem que olhar para Não. dentro, né? E Sim, isso é sim. bem, importante a gente frisar, né? De que essa Claro. construção ela é interna mesmo, ela não é Sim, externa. sim, sim. E esse lado de Puxando. personalizar talvez venha por isso também, né? De Sim, saber sim, de sim. que cada um é singular, cada empresa é singular, cada empreendedor é singular. Sim, exatamente. Puxando a brasa para o meu assado, né? Tu pensar no teu propósito da cultura exige de ti, como gestor, muito autoconhecimento, muita maturidade emocional, né? Então tem algumas questões assim que tu precisa ter e infelizmente eu arrisco dizer assim, o brasileiro tem muito pouca maturidade emocional, né? Em termos gerais, assim. Então, talvez isso também seja uma barreira, né? Ah, eu não quero pensar no porquê que eu faço o que eu faço, quero só fazer o que eu faço e deu, né? Então, tem Uhum. algumas questões que sim exigem que o profissional faça uma busca interna, assim, né? Do porquê que ele faz o que faz, que ele tente resgatar a sua história, né? O que motivou ele a abrir a sua empresa. Então, sim, tem um resgate muito profundo que o gestor ou os sócios, né? Precisam fazer para conseguir botar para fora o seu propósito e a sua cultura verdadeiro, né? Uhum. A gente diz, né, que muitas empresas ainda têm omissão, visão e valores lá na parede, mas ninguém sabe quem foi que escreveu, né?
foi aquela coisa assim, honestidade, coisas super abertas, que não dizem muita coisa, né? Que não saiu lá do âmago do gestor, né? E que os colaboradores não sabem o que ele quer dizer com aquela honestidade ali, por exemplo, né? É Então, sim, verdade. é necessário uma revisita, né? Tu entrar em ti mesmo e pensar com bastante carinho o que tu quer deixar de legado para o mundo, qual é o propósito da tua empresa para além do produto, né? É verdade. Eu tô olhando aqui a Kátia. Ai, agora sumiu. Eu Ela ia dar comentou uma ali, né? olhadinha no que ela tinha colocado, só um pouquinho. As pessoas Sim. buscam um propósito na sua vida e as empresas também precisam pensar sobre isso. Fortalece o engajamento, sem dúvida, né? O que a gente tá Uhum. comentando aqui agora também, né? E, Exatamente. enfim, vamos andando aqui. Aí, bom, Sim. vocês montaram a empresa, e essa empresa, ela está hoje dentro da... É uma empresa incubada, ou não? Enfim, conta um pouquinho Sim. onde vocês estão hoje. Então, nós desvinculamos, entre aspas, tá, o Solucione RH da nossa outra empresa, que é a Iniciativa AIS, tá? Nós criamos uma empresa de tecnologia, porque a nossa intenção, na verdade, com a consultoria, é criar soluções tecnológicas para as empresas, tá? E essa é uma delas, uma das que a gente percebeu que tinha uma das maiores dores, tá? Então, sim, nós apresentamos daí a nossa startup, né, através de um pitch ali na Fevale Tech Park, e nós somos contemplados por eles, né, e estamos incubados ali na Fevale Tech Park, né. Então, nós temos mentorias deles, né, temos acesso aos estabelecimentos, acessos aos os parceiros comerciais, né, das outras empresas que estão incubadas também, enfim. Uhum. Então a gente tinha certeza que estar próximo de uma academia seria fundamental para a nossa expansão, né? E realmente está sendo assim, né? Não precisa ter ninguém para dizer assim que é fundamental realmente e assim, por mais que a gente tenha, né, uma visão multidisciplinar, alguém olhando de fora e sem toda a emoção de estar ali, né, criando algo que é seu filho ali, né, vai poder nos dizer algumas coisas que a gente não está querendo ver às vezes, né. A autoterapia é muito complexa da gente fazer, né. Arrisco dizer até que não é possível. Então a gente precisa de ter um olhar de fora, né, dizer, entendi, mas por aqui não, vamos por ali, né. Então tá sendo muito importante a gente estar incubado lá, e está nos abrindo muitas portas, né? E a Fevale é uma baita de uma parceira com uma pegada bem tech também, né? Bem inovadora. É uma universidade, sim, que a gente admira muito. Ai, que bom, que não. Isso é muito Uhum. bom. Eu também acho que essas uniões que a gente faz, né, esses Sim, movimentos, onde a gente consiga congregar empresas, governo, sociedade, né? sim, sim, Tudo isso é o que a gente está buscando, né? exatamente. Um desenvolvimento global, né? Porque por muito Uhum. tempo as pessoas, as empresas, elas trabalharam muito para si, né? Elas não, principalmente agora, vamos olhar a pandemia, né? Quantas É, empresas conseguiram despertar para esse olhar para fora, né? E conseguiram ajudar outras sim, empresas, conseguiram ajudar seus funcionários, né? Numa perspectiva realmente que talvez, se não fosse a pandemia, ficaria um pouco meio que, ela tá fantasiando uma coisa que é muito difícil de colocar, romantizando, sim. digamos assim, né? Uhum. Essa questão da humanização ainda é vista, pelo que eu tenho conversado assim com alguns, muito dessa coisa romântica, tal, mas enfim, né? E as pessoas ainda não perceberam, né, o quanto realmente pode impactar no seu negócio, né? É. E a gente ouve muito isso, assim. Mas a minha empresa é muito grande, como é que eu vou fazer isso? Mas tu pega empresas gigantescas hoje, né? Que nem Boticário, Gerdau, essas empresas estão renovando toda a sua cultura, toda a sua infraestrutura, né? Se adequando mais à sua nova cultura. Então, claro, é um baita de um desafio, né? É gigantesco, porque tu conseguir passar uma cultura para milhares de pessoas, para poucas já é difícil, então imagina para milhares, né? Mas É. não é impossível. Não é impossível. É muito E possível.
Sim, uma coisa que eu ia te perguntar, que é uma curiosidade, tu que está bem voltado para essa área, tu tem visto assim como as empresas elas estão conseguindo fazer emergir essa cultura com a cocriação mesmo, com a participação dos funcionários. Tu tem visto isso ou está muito ainda no discurso? Enfim, queria que tu comentasse um pouquinho do que tu tem visto aí no É, mercado sobre isso. ainda voltando para aquela questão do tradicionalismo, vamos dizer assim, né? Não, ainda é difícil tu ver empresas que realmente entendem a importância de tu colocar todos os teus colaboradores como protagonistas dessa construção, né? Hum, E inclusive isso é uma coisa que a gente incentiva, né? Não é, a ideia não é que a gestão se reúna, defina e passe, ó, galera, é isso aqui que a gente tem, né? Não, a gente acredita que quando é construído em colaboração, é muito mais rico, muito mais real, né? Na verdade, muito mais fiel à cultura verdadeira da empresa, né? hum. Então, e aí também entra naquela questão assim, né? Tá, eu com, sei lá, 1.000 funcionários, como é que eu vou, né, reunir todo mundo para a gente pensar na nossa cultura? Mas tem formas de tu fazer isso. Reúne em pequenos grupos, né? Ou reúne os líderes, depois os líderes se conversam com seus liderados, né? Todos eles podendo trazer algumas ideias, algumas sugestões, porque quando o colaborador vê uma ideia, né, uma construção sua fazendo parte, né, da cultura da empresa, pô, o cara vai levantar de manhã dizendo, bah, aquele lá fui eu que fiz, sabe? Ele assinou embaixo do que ele fez. É outra visão, assim, né? Agora, quando é aquela coisa top-down, né? Que, tá, ó, galera, aqui tá a missão, visão e valores, vamos cumprir essas regras a partir de agora. Aquilo não tem um significado para os colaboradores, né? E aí é aquela história, se o fulano da esquina ali me pagar R$ 50 a mais, por que eu não vou, né? Eu não contribuí com nada, eu não. Eu vim aqui e me impuseram algumas coisas. Então, sim, é fundamental que todos, claro, e aí cada empresa vai se organizar da forma que for possível, mas que todos participem dessa construção. E uma coisa que a gente diz muito também é que nada é escrito em pedra, né? Não é que eu Uhum. defini hoje que vai ser assim, que vai ser para sempre e eu nunca mais vou olhar para aquilo. Não, né? Conforme vai entrando outras pessoas, a empresa vai se renovando, vai modificando seus objetivos, a cultura também modifica, né? Eu também tenho essa visão de que a cultura ela não é uma coisa estática, né? É uma coisa Não. que é um processo que a cada interação ele vai sendo construído, vai sendo modificado, vai sendo Exato. adaptado, né? E tem que ser assim mesmo, né? Porque a gente vive Uhum. num mundo que hoje a gente não consegue fazer planejamento, né? A gente não passou É, esses é meses verdade. todos aí pensando que tinha possibilidade de dar conta desse do mercado, né? E de um dia para o outro a gente perdeu todas as rédeas, né? E aí sim Sim. caiu a ficha de que realmente isso tudo era muito fantasioso, né? A gente não tem Uhum. certeza de nada, a gente não consegue fazer isso a longo prazo de uma maneira Uhum. consistente. Porque não temos condição mesmo, né? E uma coisa que tu tocaste ali, que eu vejo muito importante, que é a questão da liderança também, né, Atila? Sim. Ela tem que ser um pouquinho as habilidades, talvez, essa postura do novo líder dentro das organizações, ele tem que ser um pouquinho diferente. Não dentro Sim. de uma visão de um poder sobre, né? Mas sim um poder É. com, né? Porque Sim. e os líderes, eles não é só a pessoa que tem é um diretor, ou é um gestor mesmo, mas a gente tem líderes dentro das organizações que são influência muito positiva, né, para os outros. Uhum. E eu acho Uhum. isso bem, bem importante, né, a gente reforçar, porque a construção dessa cultura ela vem de todas as áreas, né? Sim. Uma questão da liderança que eu acho que é pertinente comentar é que, por exemplo, assim, né? Ah, eu abri a minha empresa e chamei um amigo meu que é de minha confiança para ser meu braço direito, tá? Uhum. E ele é muito bom tecnicamente. Ele é excelente, é um vendedor assim como ninguém. E aí, bah, o fulano é muito bom, tá me dando resultado, vou botar ele na liderança. Só que ele não tem perfil nenhum de liderança, né? É. Ele é bom vendedor. Isso não significa que ele vai ser um bom líder, né? Uhum. Então, para tu ser um bom líder, tu tem que sim também, né?
voltando a brasa para o meu assado, tem que ter um autoconhecimento, um bom nível de comunicação, um bom nível, uma boa tolerância à frustração, né? Conseguir mediar conflitos, enfim, tem N características e habilidades que ele tem que ter para ser um bom líder, além de conhecer muito bem a área que ele atua, né? Mas o que a gente mais vê é isso, assim, é líder por indicação. Ah, eu confio no fulano, ele vai ser líder. Ah, o fulaninho der resultado, ele vai ser líder. Mas não significa que o fulaninho tenha realmente as habilidades necessárias para ser um bom líder, né? E a gente vê muito frequente essa dinâmica, né? Mas a gente vê que cada vez mais estão surgindo líderes inspiradores, né? Líderes que o líder não é mais aquela visão de quem manda, quem decide, né? O líder é o parceiro que vamos junto, né? Tô do teu lado, não tô na tua frente, eu não tô sendo carregado por ti. Isso é muito verdade. bom também, tá mudando. Com certeza. Eu tô olhando aqui a Patrícia, trabalhou comigo também muitos anos. Beijo para ti, Paty. Também sabe disso, foi gestora por muito tempo, né? Eu também fui gestora junto com ela num conglomerado que a gente trabalhou, né? E a gente sabe quanto é complicado, né? Porque às vezes não tem muitas opções, né? Pra gente, né? Ou vai para cá, ou vai ser gerente, ou vai continuar lá sabe? Sim. E me parece que tem que haver uma reestruturação nesse sentido também de cargos, né? De não ter talvez mais cargos, não sei, sabe? Talvez no futuro a gente pense num movimento assim, porque se todo mundo pode ser líder e pode contribuir, né? Já tem algumas empresas que estão dentro dessa pegada, né? De mais de colaboração, enfim. Não há necessidade, né, de termos líderes lá no papel, enfim, né? Porque todos podem colaborar, todos podem usar isso de uma forma positiva, né, e fazer crescer o negócio. E falando assim nessas parcerias, né, falando agora da tua empresa, da empresa de vocês, Sim. como é que vocês estão se movimentando para atingir esse ecossistema de uma forma mais fluida, né? Talvez com parceiros. Como é que a Solucionário entende isso hoje no mercado? Sim. A gente está atuando bastante, tá? Via online, né? Muito por questão da pandemia. E a gente, felizmente, adquiriu muitos contatos no ramo de tecnologia, então esses que a gente está acionando, né? Sim, a gente tem um projeto, na verdade, dá para chamar de projeto, onde a gente seleciona parceiros, tá? Que a gente chama, inclusive, de parceiros SRH, tá? E esses parceiros são pessoas que trabalham com recrutamento e seleção, com gestão de pessoas, ou na área, enfim, né? E eles têm muitos contatos com pessoas que também trabalham nessa área, né? Então a gente convida essas pessoas para ser um vendedor, querendo ou não, do nosso produto, e eles ganham comissão sobre contativa, né? Então essa é uma das estratégias que a gente está utilizando, tá? Para, enfim, criar parcerias com pessoas, porque além de a pessoa, né, poder ganhar alguma coisa, né, se tornando um parceiro nosso, ela pode usar a ferramenta para o trabalho dela. Então a gente tem consultores que utilizam a ferramenta, né, que nos dão feedbacks diariamente do que pode melhorar, o que está, né, se tem algum problema, né, enfim, formas de visualização melhor, enfim, formas mais intuitivas de utilizar o sistema, né. Então, a gente está bem ativos nas redes sociais, a gente publica muito conteúdo, né, tanto em blog, Facebook, LinkedIn, no Instagram também, né, no nosso site. Então a gente publica bastante conteúdo e tá em busca, né, principalmente no LinkedIn, que é uma ferramenta mais de negócios mesmo, né, falando sobre a nossa ferramenta, né. Tanto que olha, eu vou chutar, tá? Em um mês a gente conseguiu, acho que foi, sei lá, uns 3.000 likes, assim, de tanto que a gente está ativo ali dentro da rede social, sabe? A gente manda, oi, tudo bem? Conhece Solucione, né? Então a gente está divulgando muito a nossa ferramenta
também em grupos de seleção no Facebook. Então é Uhum. uma atividade constante ali nas redes sociais, principalmente, e ativando contatos que a gente já tinha há algum tempo, assim, né? Pessoas com as quais a gente já tinha se conectado. Mas os parceiros Soluções RH têm gerado bastante resultado positivo para nós, assim. É uma baita de uma parceria, a gente conseguiu encontrar pessoas incríveis. A Kátia, inclusive, é uma delas, né, que comentou ali antes. Perfeito. E é muito bom, assim, é uma relação muito saudável e muito prazerosa, assim. Tu vê que tem pessoas que pensam parecido com a gente, que acreditam no que a gente acredita e estão buscando passar a nossa palavra adiante, vamos dizer assim, né? Perfeito. E uma coisa, vamos falar agora dessa questão da seleção e tudo dos Uhum. funcionários, enfim, né? Tu disseste que a Solucionária ela vem com uma proposta diferenciada hoje no mercado, que é talvez selecionar de uma forma diferente, porque as competências, né, das pessoas, elas não estão só no currículo, né? Queria que tu comentasse um Exato. pouquinho para o pessoal assim, com relação a isso, né? A importância dessa ferramenta para a seleção, enfim, para o Sim, desenvolvimento do funcionário dentro da organização. sim. A gente, durante a nossa caminhada, né, se deparou com várias notícias dizendo, por exemplo, de cada 10 profissionais contratados pelo perfil técnico, 9 são demitidos por comportamento. Essa é uma bem batida já, né? Quem trabalha nessa área conhece. E uma que me surpreendeu bastante também, Eliane, sabia que 75% dos brasileiros mentem nos seus currículos? Nossa, isso é uma Então, assim, pesquisa? como que Eu, tu vai selecionar uma pessoa por um documento que é mentiroso, né? Então, assim, a nossa ideia é não utilizar, claro, não é não utilizar, tá? Mas não utilizar como principal ferramenta o currículo para contratar uma pessoa, né? hum, Então a gente criou esse questionário, né, que uh, filtra as pessoas por afinidade com a empresa e a partir disso tu economiza um baita de um tempo, porque, por exemplo, no modelo tradicional, tu vai receber currículo por e-mail, WhatsApp, enfim, N meios, né? E aí tu vai ter que reunir todo aquele mundaréu de papel, mesmo que seja eletrônico, né? Papel. Tu vai ter que olhar um por um, tu vai descartar de 70, 20, e aí tu vai fazer entrevista com 50 pessoas. Olha o tempo que tu leva para fazer isso, né? Pode demorar de 1 a 2 meses para tu entrevistar todas essas pessoas, fazer toda a triagem com elas, enfim, né? Finalizar todas as etapas do processo. A uhum. nossa ferramenta ela filtra as pessoas por perfil de comportamento e por afinidade. Então, de 70 pessoas, tu vai pegar 10 que tiraram a maior afinidade possível com o que tu quer, né? Com o que a empresa definiu ali para o seu processo seletivo. E com essas 10 tu vai fazer a entrevista, né? Já E vou sabendo frisar, que né, Atila, que essas perguntas, elas são formadas, elas não vêm de vocês, né? Elas vêm da construção que vocês tiveram com a empresa. isso, na verdade, assim, quem faz as perguntas é a empresa, tá? A Uhum. gente disponibiliza um banco de perguntas, tá? Em um banco de categorias, né, de valor, para a empresa utilizar caso ela queira. Se ela achar necessário, ela pode editar as perguntas que já existem, né? Mas quem vai definir isso é o RH da empresa, né? Porque a gente acredita que a empresa e o RH vai ter muito mais assertividade e vai saber muito melhor o que, que a empresa quer daquele candidato para aquela vaga, entende? Então eles vão criar isso. Sim, a gente dá alguns subsídios, né? Ajuda, auxilia e também disponibiliza algumas perguntas já prontas, mas é a empresa que vai definir o que, que ela quer e vai definir a pontuação para cada questão, entende? Uhum. Então, uma pergunta objetiva, ela vai pré-definir as opções, né, os valores das opções, e para as descritivas, ela vai avaliar depois. Então, uma pergunta descritiva para o valor proatividade, a empresa pode chamar vários avaliadores, e esses avaliadores vão ir lá, ler a resposta do candidato e dizer, não, para essa categoria de proatividade, essa resposta vale 9 ou vale 6. E tudo isso vai gerando as médias dos candidatos e o quanto de afinidade eles têm com cada uma dessas categorias, né? Então, por isso Uhum. que a gente diz que o Solucione RH
é uma ferramenta de recrutamento humanizado, porque são pessoas que fazem, né? Sim. A ferramenta auxilia, ajuda, facilita o processo, mas são pessoas que definem as perguntas, pessoas que definem as pontuações e pessoas que avaliam, É verdade. né? Na verdade, né, as empresas, elas são pessoas, né, Átila? A gente não tem como fugir disso, né? Exato, Às vezes não, exato. não entendem que realmente a gente está tratando com pessoas, né? Instituições são conglomerados de pessoas, são lugares, espaços onde a gente tem realmente um objetivo comum e, enfim, né, pode transformar alguma coisa nesse sentido, né? Mas é bem pertinente, né? E a questão, gostaria de saber, assim, por exemplo, para quem já está dentro da empresa, por exemplo, né? Eu fui contratado, existe alguma estratégia para fazer essa recepção desse novo funcionário e colocar ele dentro dessa cultura, dessa Sim, ambientalização, né? sim, sim. A gente hoje dentro da ferramenta ainda não tem isso, tá, Eliane? Mas está no nosso planejamento colocar algumas dicas e alguns passo a passo de como elaborar um bom onboarding, que é o que a gente chama da entrada do novo colaborador, né? Uhum, Então, a gente inicialmente elaborou o questionário, né? Até o final do ano a gente vai estar incluindo as outras. A gente tem o questionário e a entrevista, que pode ser online ou presencial, né? A gente, inclusive, tem uma agenda dentro da ferramenta onde a pessoa pode agendar ali dentro mesmo, né? E a gente quer incluir na ferramenta também, até o final do ano, algumas dicas, sugestões e passo a passo de como montar um teste prático para esses candidatos, né? Levar o candidato até a empresa, né? Dar um desafio para ele resolver e poder avaliar comportamentalmente ele ali né? No olho, como que ele lida com tolerância à frustração, com liderança, enfim, todas essas questões, para reforçar o que ele respondeu no questionário, né? E uhum. aí sim, mais adiante a gente quer colocar dentro da ferramenta um passo a passo de um onboarding, né? A gente tem um e-book dentro da ferramenta que fala sobre tudo isso, mas são alguns dropzinhos, assim, né? Algumas dicas mais rápidas de como fazer isso. A gente está estruturando também uma, uh, algumas aulas, né, para ajudar as empresas a elaborarem todo esse passo a passo, que a gente vai também disponibilizar, né, para os clientes. Então, a gente quer amarrar toda a ferramenta em todo esse processo, né, que é o propósito, a cultura, o processo seletivo e o onboarding, né. Ai, Mas hoje a que ferramenta faz o processo seletivo, perfeito, perfeito. tá? E vamos pensar agora mais para frente. Já comentou um pouquinho, né, do que a Solucionário quer para o futuro. Hoje, você vê assim, quem são os teus concorrentes? Existem concorrentes dentro dessa linha que vocês trabalham ou não? Tem, tá? Claro, tem outras ferramentas, né, de recrutamento e seleção, mas assim, porque assim, primeiro que é muito difícil tu entrar em contato com a ferramenta. Eles bloqueiam muito que tu entre, visualize e utilize a ferramenta, né? Então, mas assim, do que a gente conseguiu de acesso até agora, nenhuma delas se propõe a fazer esse filtro dessa forma tão personalizada, né? A gente diz que existem outras ferramentas que te colocam numa caixinha, né? Por exemplo, eu como psicólogo, eu estou na caixinha psicólogo e eu não posso, por exemplo, ser contratado para trabalhar no escritório. Mesmo que eu seja uma pessoa organizada, goste de ter uma rotina, né? Então, a gente acredita que a nossa ferramenta tem um dos diferenciais é esse, assim, né? Para cada Uhum. processo seletivo, eu vou gerar um perfil de afinidade. Eu não vou ter um perfil de afinidade geral, onde eu só vou ser selecionado para trabalhar no RH porque eu sou psicólogo, por exemplo. Entende? Entendi. Então, sim, a gente tem concorrentes, mas as propostas deles são diferentes das nossas, né? Uhum. Posso citar aí uma que está mais algumas das que Não são mais precisa, conhecidas. não Não? precisa, se É, não quiser, não tá, não, precisa. como tu pediu, eu ia te fazer, eu ia te Não, falar, né? não, mas no sentido de até valorizar, né, o negócio de vocês, né? No sentido Claro, de claro. apresentar quais são os diferenciais realmente, né? Para as pessoas Isso. entenderem um pouquinho, né? Vamos dar um E oi aqui assim, para. essa dor da caixinha que eu comentei, ela é bem real, assim, porque eu participei de eu entrei em vários sites para colocar currículo, não sei o quê, e eu fico realmente na caixinha psicólogo,
sabe? Eu não ganho uma oportunidade de trabalhar em outra área que seja, porque, claro, quando a gente tem a empresa, a gente faz de tudo um pouco, né? E eu, Uhum. ultimamente, tenho criado muito conteúdo e gosto muito de fazer isso. Mas na caixinha psicólogo, nunca vai passar pela cabeça que eu vou ser um bom criador de conteúdo, por exemplo. Né? Então, a ferramenta, ela possibilita isso. Ai, que legal. Né, e aí É, tu acaba matando, né? Eu, assim, como gestora, pensando num processo assim, a criatividade mesmo da pessoa, né? Porque tu limita exato. e diz para ela, não, cara, tu só pode fazer isso aqui, né? E a Isso, gente tá indo numa pegada mundial, assim, de tecnologia, de inovação, de querer fazer coisas diferentes, né? E se tu não exatamente. dá oportunidade para o teu Uhum. funcionário desenvolver as suas habilidades, de se descobrir, principalmente, né? Como sei lá, um publicitário. Eu não sou publicitária, mas eu gosto muito de Sim, fotos, por sim, exemplo, né? Eu adoro fotos. sim. Então, eu tenho quadros aqui pela casa, pela minha casa toda, com as Aham. minhas fotos do meu marido. E aí eu sempre brinco, né? Que na verdade eu não sou fotógrafa, mas eu tenho paixão por fotografia. É, Então, por é isso aí. que eu não vou me desenvolver ali onde eu gosto, sabe? Que para mim é uma coisa tão legal, né? Que dá tanto prazer, né? Exatamente. E é bem isso, assim, as empresas, os negócios, na verdade, em geral, né, têm exigido uma multitarefa, né, uma habilidade de ser multitarefa dos profissionais, mas daí na hora de recrutar eu estou dentro da caixinha, né, não faz muito sentido. É por aí, assim, então a gente acredita que a nossa ferramenta ela consegue avaliar a pessoa por processo seletivo, né? Uhum. Eu posso ser psicólogo, mas eu posso trabalhar no escritório, eu posso tirar foto, eu posso ser um redator, eu posso fazer muitas outras coisas além de ser psicólogo, né? Exatamente, né? E isso eu acho que dá, essa forma de engajar que às vezes as pessoas não entendem, né? Como é que eu vou fazer o Exato. engajamento dos funcionários? Isso é uma baita oportunidade, né? Sim. De trazer essas pessoas e fazer com que elas deem o seu melhor, né? Talvez Uhum. não na atividade que ela sempre trabalhou, e até porque hoje a gente está passando por uma pandemia ainda, né? Que muitos trabalhos, Sim. pessoas não vão mais existir, né? E aí, como Sim. se tu não dá oportunidade para essas pessoas fazerem outras coisas que talvez não fossem as coisas que eles fizeram a vida inteira, né? A gente está indo pela mão contrária, né? Não, acho que não é por aí. Exatamente. Uhum. É, É bem por esse aí. mundo tem que mudar nesse sentido, né? Começa com essas pequenas ações, né? E eu acho muito importante essa questão do discurso e da prática, né? A gente tentar Sim. fazer uma coisa coerente, né, Átila? Não sei Sim. se tu Sim. percebe, mas quanto essa coerência ela faz a diferença em tudo que a gente realiza, em todos os projetos que a gente faz. Com certeza. E a gente se preocupou muito, assim, por isso a questão da multidisciplinaridade que a gente fala, né? A gente se Uhum, preocupa muito em realmente entregar um produto, uma ferramenta que ajude, né? Que seja, que tenha o âmago que a gente falava lá no início, né? Tenha o âmago da empresa. Tanto é que a nossa ferramenta, quando o candidato entra em contato com os processos seletivos da empresa, ele tem acesso à história da empresa, ele tem acesso ao propósito da empresa, à cultura dela, à missão, visão e valores, se ela quiser, né? E uhum. externalizar isso, fotos institucionais dos colaboradores, do ambiente, enfim. Então, para o novo candidato, antes mesmo de participar do processo, já se conectar com aquela empresa de alguma forma, né? Sim. Não só ser mais uma vaga que eu estou jogando um currículo lá dentro e vou ficar rezando para que eu seja selecionado ou que, né, enfim, vejam o meu currículo muitas vezes, né? E eu vou te ser bem sincero, assim, posso morder minha língua, ou seja lá, né? Mas eu já vi pessoas dando cursos de como montar um currículo bonito enfim, o responsável pelo processo seletivo notar o meu ao invés do outro, sabe? E eu acho isso muito triste. Sinceramente, assim, eu acho muito triste. Tu te resume a um currículo bonito, sabe? Toda a tua experiência profissional, todo o teu propósito, tudo que tu, né, acredita, se resume a um currículo bonito para convencer um avaliador de ver o meu currículo ao invés de um outro, sabe? Eu É. acho isso bem chato, assim, mas, enfim, são estratégias que as pessoas foram encontrando para conseguir
serem contratadas, né? Ou não, enfim. E a gente está no movimento, né, Átila, de transição. Eu acho assim, a gente vai ver empresas que já estão num nível de consciência mais É verdade. avançado, vai ver empresas que ainda estão engatinhando, né? Mas eu acho que a nossa proposta, eu acho que a tua, a minha e de qualquer um que tenha essa visão um pouco mais ampliada, digamos assim, do que seja o funcionário, o colaborador, né, e trabalhar realmente todas as dimensões dessa pessoa, né? Porque a gente está trabalhando não só com a parte técnica dele, mas sim com o bem-estar dele, com tudo que ele traz, né? Com toda essa história que ele pode criar de saberes e compartilhar isso dentro da organização, É né? verdade. É verdade. Eu só vou dar um oizinho aqui para a Linda está falando. Concordo, temos que nos reinventar, ousar na pandemia. Vou dar um oi para o Daniel também, para Cindy Lojas, Iniciativa IES também. Comentar, quem mais aqui? Vamos ver. AIS, desculpa. Estão me corrigindo A aqui. Iniciativa AIS é a nossa empresa de A consultoria. parceira de Algum vocês. sócio que Aí, está a Aline participando. também, perfeito. A gestão horizontal, muito bom. Legal. A gente já está se encaminhando, Átila, para o final agora da live, né? Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para nós, assim, para as pessoas que quiserem também contatos de vocês, como é que eu faço para achar a Solucionar e, sei lá, bater um papo com vocês e discutir aí talvez uma proposta, né, de projeto, enfim. Sim, sim. Então, a gente está em todas as redes sociais, tá? LinkedIn, Instagram, Facebook. Procurem lá Solucione RH. Para e-mail de contato, né, nós temos o contato@solucionerh.com.br. O nosso site também é solucionerh.com.br, né? Então, entrando lá, vocês vão poder mandar mensagens para nós para o nosso WhatsApp, né? Enfim, entrem, a gente tem lá no nosso site, né, as nossas, os nossos modos de contratação, né, um deles é um trio, então quem quiser entrar, experimentar o sistema, né, a ferramenta, pode entrar, se cadastrar e montar o seu processo seletivo, tá? A única coisa que não vai poder compartilhar daí, né, mas vai poder ter a experiência de como é utilizar a ferramenta, criar as perguntas, né, enfim. Quem tiver interesse pode entrar lá no nosso site e se cadastrar. E de mensagem, assim, Eliane, primeiramente eu gostaria de te agradecer, né, a oportunidade e te parabenizar pelo projeto, né? O projeto é muito bonito, é muito bom. Eu vi a tua live com o pessoal da Dobra lá também, né? Foi muito bacana. O pessoal da Dobra, inclusive, é nosso cliente, né? A gente admira muito o trabalho deles, eles são pessoas incríveis. Eles têm também uma pegada bem inovadora, né? Bem diferente do tradicional, assim. E a gente gosta muito de ver empresas que desafiam o status quo, né? Desafiam as coisas pois é, mas não vou, né? Toma alguma atitude não obedecendo alguma norma, assim, tem que pagar para ver às vezes, não adianta, né? Que nem essa questão que tu fala, né, de não ter cargos, isso em questões de, né, às vezes pode gerar né, algumas complicações, mas a gente tem que pagar para ver, né? Por exemplo, né, lá no Vale do Silício, que é o maior centro de inovação, eles fazem as coisas e depois que vem as regulamentações dessas coisas, né? Então a gente tem que se arriscar, eu acho, assim, né? Tem que fazer coisas diferentes e se arriscar um pouco. Isso aí. Átila, vai cair a nossa live Claro. aqui. Eu tenho muito a agradecer, tá? Muito obrigada. E a gente se vê Muito por aí, obrigado. tá? Obrigada, Certo. gente. Tchau, Beijo. tchau, Até gente. mais. Obrigadão. Tchau, tchau.